O grande desafio para mim foi só a parte de sinalização esses dias. Eu abri esse vídeo com vocês para mostrar a vocês como foi que eu fiz a sinalização para poder sinalizar para os clientes da pista principal da PE que a minha barbearia está localizada aqui. E eu fiz o primeiro passo, que é desmontar o cavalete e tentar colocar as duas placas desse cavalete, que era cavalete, colocar em 4 madeiras de eucalipto para poder fixar lá embaixo na pista. E eu vou contar o motivo do porquê, né? Eu fiz isso. Eu fiz isso com o cavalete apenas, mas ficou faltando uma placa que está logo ali no canto. A placa maior que ficou, que eu vou colocar também, mas antes eu vou mostrar a do cavalete como ficou. Antes de iniciar esse vídeo, já peço a você aquela inscrição nesse canal, ative o sino, curta e compartilhe esse vídeo com amigos seus. É muito importante, porque eu vou estar sempre colocando vídeos nesse canal para você estar me acompanhando, legal? E também vou deixar aí abaixo na descrição o link do Instagram. Já peço para você que me siga lá no Instagram. Aliás, eu vou deixar os 2 links, que são 2 Instagram. Um é que eu posto conteúdo do meu trabalho, mas o outro é não só conteúdo, mas a minha rotina. Beleza? Então, galera, eu tô aqui na pista principal. Hoje deu uma chuva. E aí eu aproveitei que estiou um pouco. Tá dando sozinho. Vou mostrar um pouco para vocês ali. Eu posicionei minha placa ali do outro lado da pista, que era um cavalete. Eu tive que desarmar e furar. Então eu posicionei a placa do outro lado, que era um cavalete, e coloquei ela em 2 eucaliptos ali do lado. E você pode observar que não tem lugar onde colocar, tá vendo? Não tem poste, não tem nada que pudesse fixar o cavalete e prender com a corrente. Então eu tive que fazer isso em 4 madeiras de eucalipto. E eu não pude posicionar aqui porque aqui de frente a árvore ela empata um pouco. Ela tira a visão do cliente que está vindo de lá do centro para cá. Então o que foi que eu fiz? Eu tive que fazer diferente. Eu coloquei ela posicionada do outro lado, como vocês verem. E eu vou estar descendo agora. Vou mostrar para vocês mais de perto como foi que eu fiz. Qual foi a estratégia que eu tive que usar para poder que a placa ficasse um pouco mais nítida do que se ela estivesse aqui no ponto. Aqui, galera, eu tive que pegar essa placa e colocar um pouco mais afastado da pista, recuado um pouco, porque certamente ia empatar o trânsito de algum pedestre aqui. Então, como aqui tinha espaço suficiente para posicionar a placa, eu assim fiz, né? Mas aí você deve estar se perguntando, aqui é areia, como foi que eu fiz isso, né? E eu acredito que alguns de vocês já imaginam como foi que eu fiz, né? Eu cavei uma profundidade boa e concretei a madeira. Claro, eu passei 2 pregos assim, eu vou tentar mostrar para vocês, que nem eu fiz aqui, tá vendo? Desse jeito, passei o prego de um lado ao outro, 2 pregos, bem situado bem nos pés, no finalzinho do eucalipto, lá embaixo, tanto de um lado como de outro. E aí eu fiz, como o povo diz aqui, né, o chumbamento, ou seja, eu coloquei concreto com brita, e aí calcei e joguei terra por cima. E antes de fazer essa estrutura aqui, eu fiz antes de fazer esse trabalho aqui, na verdade, de calçar, eu fiz essa estrutura aqui. Eu desarmei por cima, eu desarmei o cavalete e peguei de um lado, furei o metalon, coloquei prego, tá vendo? Furei o metalon aqui, os pregos de um lado ao outro também, e fiz a mesma coisa, sendo que uma placa dessa aqui é com a seta virada no sentido, né? No mesmo sentido. Ou seja, por que eu fiz isso? Porque a ideia é mostrar de quem vem do centro para vir nos restaurantes almoçar, para
e estiver vindo do centro, do restaurante ali, Cantinho da Ilha, e quiser ir no Paraíso do Sertão, o Paraíso do Sertão, ele segue mais esse roteiro aqui, até ali na frente, um pouco mais à frente é o Paraíso do Sertão. Então quem vê nessa pista de lá, que é a mão direita, já consegue ver a placa dali, já consegue ver a placa sinalizadora dali. Então a visão fica mais aberta do que se eu colocasse ali na frente, naquele poste, logo na entrada, né? E quem vem, por exemplo, da Tapera, que é esse sentido dali, é a Tapera. Por isso que essa estrada aqui, essa PE 655, é conhecida como Estrada da Tapera. Porque logo depois da Tapera vem a barragem de Sobradinho, então ela faz a ligação. Mas quem vem de lá da Tapera, ou quem vem de lá da cerca, que é um pouco mais na frente, já vê essa placa aqui. Certo? Já vê esse sentido aqui. Então eu fiz com essa ideia e ficou bem aberto. Aí você deve estar se perguntando assim, mas quem é pedestre aqui no canto não vai empatar esse matagal aqui? Antes até que sim, mas eu podei, fiz a poda desse matagal aqui. Então, como eu fiz a poda desse matagal aqui eu fiz a poda, você vê, ó, daqui numa visão, quem vem a pé já consegue ver a placa, né? Então o que acontece? Dá pra ver nitidamente depois que eu fiz a poda dessas folhas aqui, desse mato aqui, né? Eu fiz a poda e aí ficou melhor. Agora eu vou mostrar pra vocês o seguinte. A pessoa vê, o cliente vê essa placa aqui, ele vem andando e vai subindo de encontro ao meu comércio, né? Só que aí você deve perguntar o seguinte: para quem seria essa placa? Porque essa placa aqui, aquela placa que está ali atrás, como vocês viram ali na pista estadual, eu posicionei bem ali, é uma placa que eu botei para um público específico. Esse público específico é um público mais distante, ou seja, quem vem do centro de Petrolina, quem vem nos restaurantes, como eu já disse, quem vem da Tapera. Porque se não fosse por isso, eu não colocava essa placa, porque aqui o povo aqui, a maioria se conhece. Então, logo quando eu voltei pro local, todo mundo soube rapidamente que eu estava com a barbearia aqui, esse local, e não precisou nem muito esforço, porque assim, era só dizer pro povo aqui, onde não é ao lado da Igreja Católica que está em construção, que essa daqui é a Igreja Católica que está em construção. Aí muita gente sabe onde é esse lugar, então não teve muito esforço para poder fazer isso, não teve muito esforço. Eu posicionei aquela placa ali e pretendo posicionar mais. Por exemplo, aquela placa grande colocar aqui, por causa das pessoas que são de outros locais muito mais distantes daqui. Por exemplo, a Tapera, que é o exemplo, ou o centro. Então, fica mais fácil a pessoa ver a placa. Obviamente, galera, que você deve estar pensando aí, mas aí precisa de mais informação, e ainda assim, com as placas, fica um pouco difícil da pessoa identificar, porque a pessoa vem da pista e aí se depara com a placa aqui sinalizando onde é, mas quando ele vir aqui, ele vai ter que identificar se o portão estiver fechado, ou mesmo que o portão não tenha fechado, ele pode não prestar atenção, né? Possivelmente você já prestou atenção nisso, mas aí esse portão aqui também, galera, eu vou fazer é pintar e sinalizar ele também, porque ele é a parte importante da sinalização, porque a pessoa virar aqui, ela não identifica ainda o espaço, né? Então, sinalizando o portão, quem não é daqui, quem não é próximo, quem não é dessa zona aqui rural, não consegue identificar, né? Então é por isso que eu tenho a intenção de fazer isso e vou fazer, certo? Vocês que estão acompanhando aí, diga aí nos comentários, me deem uma ideia do que você faria mais.
dê uma ideia assim do que vocês fariam além disso, certo? É muito importante para agregar. Os inscritos do canal, o comentário é muito importante para poder agregar informações e até surgir ideias que eu venha fazer. Vocês já viram aí a sacada que eu tive, né? A estratégia que eu tive que montar para colocar uma placa lá na pista. Essa foi uma das etapas. E a outra eu vou posicionar no poste, vou colocar ali no poste em frente e à medida do tempo eu vou melhorando a sinalização um pouco, porque eu estou mais recuado. Outro motivo de eu ter feito isso, galera, é porque aqui na principal, eu não sei se eu falei no início do vídeo, mas aqui na principal tem mais 2 barbearias na principal. Então, como minha barbearia, como eu estou mais recuado, eu dependo muito desses marcos, né? Apesar de que tem tráfego pago, essas coisas assim, mas assim, é uma questão mais pessoal mesmo, de costume. Eu tenho um costume de utilizar muito esses marketing antigos, que é placa, carro de som. Eu utilizo o tráfego pago, mas eu gosto de usar também esses materiais, que é placa, carro de som. Eu acho também um marketing muito eficaz, essas coisas, certo? Mas é só isso que eu tenho para falar para vocês no vídeo. Um forte abraço e até a próxima. Valeu!